Vai, vai ver? Oi. Vai. Ei. Ali, vai tirar tua mão. Vai, Alessandro. Vai? Ai. Olha. Vai ver? 2, 3. Vai, Quatro. isso. Abdominal, vai. 1, 2, 3. Vai, de novo. 1, 2, 3. Vai. De novo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. De novo, vai. 1, 2. Vai. Vai.